Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Neste vídeo vamos ver como a verdade da maternidade espiritual de Maria Santíssima foi sendo explicitada ao longo da vida da Santa Igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido-lhe a inscrever-se agora mesmo, ativar o sino das notificações, dar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos e, ao final, se houver dúvidas, considerações ou mesmo objeções, colocá-las nos comentários. Antes de entrarmos propriamente no tema deste vídeo, eu me permito recordar uma consideração que fiz no vídeo passado. Eu dizia, lembrando considerações feitas por um conhecido meu, de que a própria noção de mãe, por conta das circunstâncias do mundo moderno, a própria noção de mãe estava em declínio nas mentes dos homens, nas mentes das pessoas. Curiosamente, acabo de ver uma notícia no site católico canadense LifeSite News que agrava ainda mais essa observação. Eu lhes transmito apenas o título. A proposta de orçamento do governo Biden para 2022 usa a locução birthing people no lugar de mothers. O que quer dizer esta mudança de linguagem neste caso? Eles já não querem usar mais a palavra mães. Veja bem, se comentávamos que a noção de mãe estava em declínio, agora é a própria palavra que contém em si aquele resto de significado que estão querendo excluir do vocabulário, colocando agora pessoas que dão à luz. Veja qual a gravidade e qual a realidade, a infeliz realidade daquela observação. Um outro parênteses que me permito também, apenas para contrarrestar essa péssima notícia que damos hoje, é uma história que me lembro de ter lido num livro de Santo Afonso de Ligório, Glórias de Maria, que aliás aconselho a todos a lerem também, muito proveitosa a leitura dessa obra. Santo Afonso de Ligório conta, ou transmitindo uma história de que outros autores contam ou resgatando da sua própria memória, ele conta a história para ilustrar a força da maternidade, a força do amor de mãe, a história de um rapaz que se enamorou de uma moça, até um alto grau de paixão, casou-se com aquela moça por fim, e depois de casados, desentendimentos entre sua mãe, a mãe do rapaz, e a moça, a esposa dele, levaram a esposa a pedir do marido uma posição grave a ser tomada. Ela disse: nós duas já não cabemos nesse mundo. Ou fico eu na sua vida, ou fica a sua mãe. Se você não matar a sua mãe, não eliminá-la da face desta terra, eu largo você e vou embora. O rapaz, então, tentou argumentar um pouco com a esposa, mas não teve jeito. E cedeu, por fim. Foi à casa da sua mãe, que morava nas proximidades, em outra cidade, não sei bem, matou-a a apunhaladas, arrancou seu coração, embrulhou em um papel qualquer que tinha levado para esse efeito e começou a viagem de volta para mostrar a prova daquele crime à sua esposa. No meio do caminho, imaginamos que já era noite, talvez uma noite chuvosa, o chão estava cheio de lama, circunstâncias assim, ele tropeça numa raiz de árvore, cai e aquela carga preciosa que ele levava consigo cai um pouco à distância dele. Quando ele volta ao controle de si, ele começa a ouvir uma voz. Ele sabia que ele estava sozinho, pelo horário, pelo lugar, mas aquela voz lhe dizia: meu filho, você se machucou? Veja como isso ilustra bem, como esse fato, essa lenda talvez, como ela ilustra bem a força do amor materno. Mesmo no auge de crueldade de um filho contra sua própria mãe, por causa da paixão pela esposa, e olha que esposa, que amor que tinha essa esposa por ele, mas enfim, por causa dessa paixão, ele chega a matar a sua própria mãe, arrancar-lhe o coração. E o amor materno leva aquela mãe a manifestar-se dessa maneira. Talvez algum outro detalhe esteja diferente do original, mas não importa. Se alguém que tiver lido mais recentemente o caso quiser colocar precisões nos comentários, eu agradeceria muito. Mas fica então mais essa imagem da força do amor materno e que certamente é uma imagem pequena do amor que Nossa Senhora tem a cada um de nós como nossa mãe. Conforme anunciei no início do vídeo, hoje vamos ter uma visão panorâmica de como a verdade de fé da maternidade espiritual de Maria Santíssima foi sendo explicitada ao longo da vida da Igreja. Vamos começar desde São João, passando por São Paulo
isso no Novo Testamento. Alguns exemplos, poucos exemplos de padres da igreja, depois uma rápida olhada sobre a Idade Média e como essa verdade que até então estava como que engatinhando, foi sendo mais e mais explicitada até inícios do século XX com declarações oficiais da igreja em encíclicas papais. O Novo Testamento tem indicações bem claras que nos permitem concluir a maternidade espiritual de Nossa Senhora sobre nós. Aquele trecho que já desde o início citamos do Evangelho de São João, Nosso Senhor foi crucificado, está ao lado dos dois ladrões, está para expirar, vê ali sua mãe, vê ali o discípulo que amava, exatamente São João, evangelista, que está contando o fato, e a cena se passa ipsis literis, como vou narrar aqui, tirada desse evangelho. De pé ao lado da cruz estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Cleófas e Maria Madalena. Tendo visto sua mãe e de pé ao lado dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse ao discípulo: eis tua mãe. E o evangelista conclui: a partir dessa hora, o discípulo levou-a para sua casa. É exatamente aquele trecho que, como defendemos, como argumentamos, com base nos estudos que temos feito, na verdade, ele não cria a maternidade de Nossa Senhora, mas é uma afirmação num momento de auge de amor de Nosso Senhor para nós, afirma solenemente essa verdade. Uma exegese, uma interpretação rigorosa do texto nos permite ver aí a afirmação da maternidade espiritual. Pode-se perguntar, como objeção, não seria um mero ato de piedade filial de Nosso Senhor para com sua mãe, apenas garantindo seu futuro na terra, já que São José, seu esposo, já tinha falecido, garantindo um sustento, um apoio para ela até o fim de seus dias? É certo que houve essa preocupação, tal seria que Nosso Senhor, o melhor dos filhos, não honraria a sua mãe dessa maneira. Mas uma interpretação mais aprofundada, mais cuidadosa, nos mostra que há uma verdade mais profunda ainda do que o cuidado filial de Nosso Senhor nessa hora extrema. O evangelista São João, que nos narra esse fato, ele é caracteristicamente um evangelista que nos traz trechos com bastante mistério. O mesmo evangelista São João, que nos conta essa cena, ele tem aquela frase sobre o fato de que tudo que ocorreu com Nosso Senhor não caberia nos livros da terra inteira. A frase é a seguinte: se fossem contadas todas as coisas que o Mestre disse e fez, o mundo inteiro não bastava para conter os livros necessários para tal. Ora, se ele escolheu essa cena, se ele escolheu essas palavras que aí estão, é porque elas contém uma carga simbólica, uma carga de mistério muito especial. Nós, estudando o conjunto do Evangelho de São João, vemos com clareza que ele escolhe as palavras, ele escolhe os momentos que ele quer narrar, de modo especial aqueles que contêm esse mistério, que contêm algo a mais a ser manifestado. Um caso típico, durante a narração da paixão, antes de Nosso Senhor ser preso, os fariseus estão confabulando para prender a Nosso Senhor, e há uma frase de Caifás, conversando com os seus comparsas: vós não entendestes nada, nem considerais que é útil e necessário um homem morrer por seu povo, a fim de que não pereça toda a nação. E São João ainda acrescenta, depois de citar a frase de Caifás: Caifás não o disse por si mesmo, porém, como era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus ia morrer por sua nação. Então São João ressalta aí que a frase de Caifás tem um sentido mais profundo, o que quer dizer que Caifás profetiza a redenção, que Nosso Senhor iria morrer por seu povo. Ele não estava... São João ressalta isso, Caifás não queria meramente matá-lo, mas ele tinha consciência de que a morte dele era em vista do povo todo, ele iria morrer pelo povo. Outro pequeno fato, mas que nos deixa ver também esse aspecto do Evangelho de São João, é quando São João narra a efusão de água e sangue do lado de Nosso Senhor, transpassado pela lança de Longinos. Quando Longinos, o centurião, perfurou o lado de Nosso Senhor para certificar-se de que ele estava morto, daí saíram sangue e água, conforme nos narra São João. É ou não é verdade que esse pequeno detalhe poderia ter sido omitido, se São João diz que quase que ele diz: eu precisaria de mais espaço para relatar toda a vida de Nosso Senhor? Por que ele dá esse pequeno detalhe? Se não porque há aí um sentido mais profundo que ele quer nos transmitir, um mistério especial. São João, ao mencionar o dom que Cristo lhe faz, dando-lhe a sua mãe, ele não visava, evidentemente, exibir-se. Claro, ele era o evangelista que estava relatando
e ele foi aquele a quem nosso Senhor deu sua mãe como mãe. Ora, é claro, não podemos interpretar por aí. São João quis exibir-se. Não quis tanto assim que nem o nome dele está escrito. Ele não diz o discípulo João, mas o discípulo amado, porque é sabido que era a ele que nosso Senhor dedicava um amor mais especial. Ele não menciona o seu nome, apenas menciona algo que desse para entendermos de quem se tratava. Ora, ao longo de todo o seu evangelho, São João apenas faz referência a si mesmo em momentos estritamente necessários para fazerem compreender o contexto daquele fato relativo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou relativo à ressurreição, por exemplo, o momento em que ele vai com São Pedro até o sepulcro e os dois correndo, ele diz que ele chega primeiro, ele faz uma referência a si sem dizer o seu nome, apenas para aclarar aquele contexto, mas não por exibição. E não teria feito também nesse momento em que ele diz, em que ele conta que nosso Senhor nos deu a Nossa Senhora como nossa mãe. Se ele nos narra esse momento, então, em que ele está presente, é porque ele via ali um mistério que era preciso contar, que era preciso revelar, e vê ali não só a filiação sua para com Nossa Senhora, mas de toda uma coletividade, que Nossa Senhora estava sendo dada ali a toda a humanidade como mãe. São João tinha também, certamente, em vista tudo o que nosso Senhor lhes tinha ensinado aos apóstolos, aquilo que pouco antes da paixão, nosso Senhor tinha dito a eles durante a última ceia, por exemplo, o dom de si na Sagrada Eucaristia. E é certo que São João via mais aquele dom como um complemento daqueles demais dons que nosso Senhor já tinha feito aos apóstolos, no mesmo contexto daqueles mistérios. Quanto a Nossa Senhora, é óbvio que ela estava mais apta a entender o sentido preciso daquelas palavras de Nosso Senhor e de dar o seu fiat mais uma vez, como na Anunciação, ela nos aceitou, ela aceitou essa maternidade com relação a nós. Ali, no momento em que aquela maternidade era proclamada, ela estava mais apta a compreender o seu sentido mais profundo. Aliás, também, se fosse a intenção de Nosso Senhor meramente entregar ao discípulo a guarda de sua mãe para cuidar do seu futuro, para cuidar da sua vida terrena, ele não teria repetido 2 vezes a mesma realidade. Por que dizer, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe? Se não há um sentido mais profundo nisso, ele bastava ela dizer, mulher, eis aí teu filho, e ele já entenderia, vou cuidar dela como minha mãe. A Nossa Senhora é dada, então, esta missão da maternidade para conosco, e também a São João é dada essa missão, uma filialidade mais dedicada. E aí fica também o exemplo para nós, a Nossa Senhora, então, é dada nesse momento a missão da maternidade, ao mesmo tempo que a São João é dada a missão de verdadeiro filho de Nossa Senhora, representando a todos nós. Um outro detalhe também que fala bastante nessa mesma linha que estamos defendendo. 2 evangelistas, São Mateus e São Marcos, outros evangelistas, relatam que a mãe de São João estava presente entre as santas mulheres, Maria Salomé, naquele momento da crucifixão, naquele momento do Calvário. Ora, porque se fosse meramente algo no sentido natural, que Nosso Senhor entregava a sua mãe a ele e a ele como filho a sua mãe, como que isso se coadunaria? Se a mãe dele estava ali presente, se a mãe natural de São João, Maria Salomé, estava ali presente também, como combinar as 2 coisas? Ele estaria tirando o filho de Maria Salomé e dando para a sua própria mãe. É claro que não é isso. Isso reforça o sentido espiritual daquela maternidade. E se tudo isso ainda não bastasse, os últimos papas, ou pelo menos os papas do início do século XX, em suas declarações, como veremos, têm mostrado claramente que o sentido em que a Igreja entende essas palavras, mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí tua mãe, a Igreja tem interpretado no sentido da maternidade espiritual. O ensinamento também de São Paulo sobre o corpo místico de Cristo nos conduz muito facilmente a concluir pela maternidade espiritual de Nossa Senhora. Como somos membros de Cristo, como São Paulo afirma, devemos participar com Ele em todas as suas ações. Então, devemos sofrer com Ele, ser crucificados, ser sepultados, ressuscitar, reinar com Ele e com Ele ser filhos e herdeiros de um mesmo Pai. São todos verbos que aparecem ao longo das epístolas de São Paulo, exortando os fiéis a agir com Cristo. Somos um com Cristo, devemos com Ele sofrer, padecer, morrer, ressuscitar, reinar. Todos esses verbos estão contidos nas suas epístolas. Nada mais natural, portanto, que possamos concluir
que também com ele somos gerados espiritualmente pela mesma mãe. Essa é uma conclusão tão legítima que podemos tirar dos escritos de São Paulo que ele mesmo a tira quando está tratando da nossa adoção como filhos de Deus. Veja bem, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei e para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nossa adoção de filhos está relacionada à maternidade de Nossa Senhora com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma consequência da maternidade divina, a nossa maternidade. Não demorou muito para que essa maternidade espiritual começasse a ser ensinada mais explicitamente. Temos um exemplo no padre da igreja chamado Santo Irineu de Lyon. Por volta do ano 200, ele tem a declaração de que, com o nascimento de Cristo, o seio da Virgem fazia renascer os homens em Deus. É praticamente a mesma afirmação que o grande São Pio X, no início do século XX, como retomaremos daqui a pouco, na sua encíclica Ad Diem Illum, ele assim declara: ao portar Jesus no seu seio, Maria portava ainda todos aqueles para os quais a vida do Salvador continha a vida. A mesma afirmação de Santo Irineu de Leão, lá pelo ano 200, é retomada de modo oficial pelo Papa reinante São Pio X, à época, confirmando esse ensino explícito da Igreja. Também um outro padre da Igreja chamado Santo Epifânio, por volta do século IV, ao combater alguns hereges que na sua época se voltavam contra o culto a Nossa Senhora, veja bem que os protestantes não são tão originais assim. Já esses hereges no século IV se voltavam contra o culto a Nossa Senhora. Eles tinham até um nome específico que eles davam, eram chamados antidicomarianistas. Santo Epifânio ressaltava que o título de Mãe dos Vivos, que se costumava dar a Eva, por ser da qual proveio todo o gênero humano, na verdade só cabia plenamente a Nossa Senhora, de forma plena. Por quê? Cito agora: dando à luz o Deus vivo, Nossa Senhora tornou-se também Mãe dos Vivos. Por causa da maternidade divina, a decorrência necessária era a maternidade espiritual de todos os homens. Era isso que ele afirmava. Eu não dou aqui, para não ficar cansativo, todas as citações desses textos que tenho estudado em autores, mas se alguém quiser é só pedir que nos comentários nós colocamos as citações precisas para que a pessoa possa ter segurança ou para algum trabalho que faça ou mesmo para se convencer a si mesmo. Idade Média. Curiosamente, nessa era de luz que foi a Idade Média, o nome de mãe se encontra só raramente. Até São Bernardo, o grande São Bernardo chamado Citarista de Maria, Titarista Maria, nele não se encontra com frequência a referência a Nossa Senhora como mãe, como nossa mãe. Ele prefere o título de Nossa Senhora. Até as grandes catedrais, na França de modo especial, o título era sempre Catedral Nossa Senhora de Paris, ou Nossa Senhora de Londres, das várias cidades. Era mais exaltado o título Nossa Senhora. Se bem que as verdades contidas nessa afirmação da maternidade espiritual fossem claramente ensinadas, que Nossa Senhora nos gerou para a vida espiritual, que ela nos nutre, que ela nos obtém a graça, sobretudo em São Bernardo, esse lado da mediação de todas as graças, todas essas verdades eram ensinadas. Só o título de Nossa Mãe que é menos frequente. Isso não é de espantar, isso não é de estranhar, pois se o próprio título de Mãe de Deus, apesar de afirmado desde sempre no cristianismo nascente, não fosse um título ressaltado, assim também de Nossa Senhora como Nossa Mãe, isso levou um certo tempo a ser explicitado. Mas o nome de mãe vai aos poucos aparecendo com mais e mais frequência, talvez não na teologia, mas na devoção, e para isso contribuiu de modo possante a piedade dos fiéis, como vimos nos nossos primeiros vídeos. A importância da piedade dos fiéis, daquela conduta amorosa dos fiéis, na definição das verdades aqui se manifesta mais uma vez. Entretanto, essa ideia que vinha nos fiéis, a ideia de Nossa Senhora como nossa mãe, ela parecia já tão clara, o próprio nome de mãe já expressava de forma tão clara, pelo menos aparentemente, as verdades que ela continha, que não houve de início uma preocupação de explicitar melhor o conteúdo dessa verdade, da maternidade de Nossa Senhora como nos gerando para a vida espiritual. Nossa Senhora é nossa mãe, ela cuida de nós, ela nos nutre, mas a definição mais profunda, mais específica dessa maternidade ainda não veio de início.
Já com São Luís, Maria Grione Montfort e outros santos que estiveram nas proximidades dele ou que ele estudou, passaram a vincular com maior acerto a maternidade espiritual de Nossa Senhora aos mistérios da encarnação, da redenção, da distribuição das graças. Eu me permito ler mais um trechinho aqui do Tratado da Verdadeira Devoção, em que São Luís nos mostra essa verdade de modo mais explícito. Está no número 32, no parágrafo 32 do seu tratado. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, nasceu em Nossa Senhora, os predestinados, que são os membros dessa cabeça, ou deste chefe, como se diz em francês, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Veja que aqui há já uma afirmação explícita, taxativa, a partir dos mistérios. Nossa Senhora deu à luz a Nosso Senhor é nosso Redentor, Ele é a cabeça desse corpo místico e dele nós participamos. Portanto, Nossa Senhora é verdadeiramente nossa mãe. Já no século XIX, essa doutrina começa a tomar ainda mais corpo. Um padre francês de nome Gabriel Joseph Chaminade fundou uma congregação dos marianistas. Ele teve todo o empenho no desenvolvimento doutrinário dessa verdade. Ele procurava formar seus discípulos na convicção de que eram, em Cristo, verdadeiros filhos de Maria. Portanto, uma contribuição mais explícita nesse sentido da definição da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Também os estudos que acabaram dando na definição do dogma da Imaculada Conceição, ao par também dos desenvolvimentos das outras verdades, da mediação universal, da corredenção em Nossa Senhora, ajudaram de modo possante a concluir, a definir nos ensinamentos da Santa Igreja a doutrina da maternidade espiritual. Isso vai desembocar, então, nos papas do início do século XX. São Pio X, numa encíclica pelo jubileu de 50 anos da definição do dogma da Imaculada Conceição, é bastante claro ao afirmar a maternidade de Nossa Senhora. Eu me permito ler alguns trechos um pouco mais extensos para nós termos ideia de como essa doutrina se consolidou então nas afirmações, nos ditos oficiais da Santa Igreja. Assim diz São Pio X. Sendo Maria a mãe de Deus, é, portanto, nossa mãe. É necessário reafirmar o princípio de que Jesus, Verbo feito carne, é também o Salvador do gênero humano. Enquanto Deus e homem, ele tem um corpo como os outros homens. Enquanto Redentor de nossa raça, tem um corpo espiritual, ou, como se diz, um corpo místico, que corresponde ao conjunto dos cristãos ligados a ele pela fé. É como está dito em São Paulo, em Romanos, todos nós constituímos um único corpo em Jesus Cristo. Ora, continua São Pio X, a Virgem não só concebeu o Filho de Deus, a fim de que recebesse a natureza humana e se tornasse homem, mas também para, por meio dessa natureza recebida dela, tornar-se o Salvador dos homens. Essa é a explicação da palavra dos anjos aos pastores. Nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Da mesma forma, no próprio casto seio da Virgem, onde Jesus tomou carne mortal, associou-se um corpo espiritual, formado por todos os que viriam a crer nele. E se pode afirmar que, portando Jesus em seu seio, Maria portava ainda todos aqueles para os quais a vida do Salvador continha a vida. Já lemos esse trecho em outros momentos. Portanto, continua o Papa, todos nós que estamos unidos a Cristo somos, como está dito em Efésios, os membros do seu corpo e nos devemos considerar originários do seio da Virgem, de onde saímos um dia como um corpo ligado à sua cabeça. Mais claro não poderia ser. Por isso, num verdadeiro sentido espiritual e místico, somos chamados os filhos de Maria, que por seu lado é mãe de todos nós. Mãe segundo o Espírito, sem embargo, mãe verdadeira dos membros de Jesus Cristo, como somos todos nós. Também Pio XI continua a reafirmação dessa verdade, convidando toda a Igreja de todo o mundo para celebrar o 15º centenário do Concílio de Éfeso, aquele no qual houve a definição como dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Ele assim diz: é necessário que a Igreja Universal comemore esse feliz acontecimento, a declaração da maternidade divina, pois, sendo todos os homens filhos da Virgem Mãe de Deus, conforme proclamou Cristo agonizante, convém que todos se alegrem com a sua glória, que todos os seus filhos se alegrem com a glória de sua mãe. Ainda é o mesmo Papa Pio XI que na encíclica Lux Veritatis reafirma a maternidade de Maria.
em relação aos homens nos seguintes termos: o que para nós é causa de alegria e doçura especiais é que a Mãe de Deus, pelo fato de ter dado à luz o Redentor do gênero humano, é também, em certo sentido, a benigníssima Mãe de todos nós, que Cristo Nosso Senhor quis ter como irmãos. Fica claro, a cada passo a Santa Igreja reafirmando, e agora de modo oficial, se bem que ainda não tenha havido uma declaração solene oficial ex cátedra como um dogma na maternidade espiritual de Nossa Senhora, vemos que já está nos ensinamentos papais essa verdade afirmada e reafirmada por diversas vezes. Ainda Pio XII, Papa seguinte, na encíclica, a famosa encíclica Mystici Corporis Christi, o corpo místico de Cristo, tem também uma afirmação, lembra a cooperação de Nossa Senhora na formação desse corpo místico e diz: aquela que corporalmente foi mãe de nossa cabeça, Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso chefe, como eu já disse, como se diz em francês, chefe também quer dizer cabeça nesse sentido, aquela que corporalmente foi mãe de nossa cabeça, tornou-se espiritualmente a mãe de todos os seus membros, por um novo título de sofrimento e de glória. De sofrimento porque ele está se referindo à paixão, o momento em que Nosso Senhor proclamou aquela verdade. É certo que uma definição dogmática dessa verdade contribuiria em muito para aumentar nos fiéis a devoção a Nossa Senhora como nossa mãe, como mãe de Cristo e como mãe nossa. Seria um meio poderoso a definição desse dogma de conduzir as almas, por meio de Nossa Senhora, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, porém, nesses tempos de ecumenismo malsão, as esperanças humanas são muito pequenas em que isso se dê, mas Nossa Senhora saberá, no momento certo, esmagar mais uma vez a cabeça do demônio e explicitar para toda a Igreja, para reinar sobre os corações, mais essa verdade, de modo a tornar ainda mais esplendorosa essa devoção a ela como nossa mãe, explicitar o nosso papel como seus filhos. E é certo que o seu triunfo com a definição no momento certo desse dogma será certamente mais esplendoroso do que nós mesmos podemos calcular ou mesmo desejar. Com este vídeo concluímos os nossos estudos, as nossas considerações sobre a verdade de fé da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Vimos como ela é uma decorrência, está intimamente associada à maternidade divina e como todas as grandezas de Nossa Senhora se harmonizam com ela. Se a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a plenitude de graças, as suas virtudes, tudo isso contribuíram para formar uma digna Mãe de Deus, essas mesmas grandezas formaram uma perfeita Mãe dos homens. Nossa Senhora, como nossa mãe, por assim dizer, completa a nossa pertencença à família de Deus. Me permito ler uma conclusão de um capítulo de um autor que trata desse tema da maternidade espiritual para ver como se encaixa bem nessas considerações. A família é constituída não somente pelo pai e os filhos, completa-se pela presença da mãe. Do mesmo modo, sobrenaturalmente, nos sentimos plenamente em família, entendendo bem que o Pai do Verbo é nosso Pai, que Jesus é nosso irmão mais velho, que os homens são nossos irmãos, ao mesmo tempo que percebemos, ao lado do Pai, a nossa Mãe Celeste, e ao lado do Filho, aquela da qual todos nascemos com ele. E, como diz São Luís Grignon, quem não tem a Maria por mãe, não pode dizer que tem a Deus por Pai. Essa nossa família é uma família completa. Deus quis nos dar a sua própria mãe com manifestação extrema do seu amor por nós. E aí compreendemos melhor aquela verdade que é afirmada explicitamente por São João em uma de suas epístolas, quando ele diz: Deus é amor. O amor profundo de Deus por nós tem uma de suas manifestações assim mais extremadas, como diz, no fato dele nos ter dado como mãe a sua própria mãe. A quem ele mais ama? Quem é a sua obra-prima? A obra-prima do seu amor é a Nossa Senhora. E ele nos dá como mãe essa obra-prima. Ora, aí uma manifestação altíssima do amor dele por nós. Se você tem alguma dúvida, alguma consideração, alguma objeção, um pedido de esclarecimento, coloque nos comentários que nós teremos todo o prazer em tentar responder. Não somos os especialistas, mas nos estudos que fizemos, provavelmente a resposta estará e vamos buscá-la para fazê-la chegar até você. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e não deixe de rezar por nós para que esse plano possa continuar espalhando, aprofundando essa devoção à Nossa Senhora. Salve Maria!